Olá, estamos aqui no nosso primeiro episódio. Finalmente nasceu Mãe no Útero. Hoje nós vamos falar sobre puerpério, porque o parto ele não fica no parto. E para a gente conversar sobre isso, a gente tem uma convidada super especial, que inclusive me acompanhou no meu processo de gestação, a Bruna Taubert. Ela é psicóloga clínica e perinatal, ela é mãe de 3 e sabe muito bem dizer sobre esse tema. E ela trabalha aí com as mulheres, cuida de mulheres no seu processo de transição, né? Que são várias transições que nós vivemos. Muito bem-vinda, Bruna! Muito obrigada, Débora. Obrigada por estar me recebendo aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com você falando sobre essa temática tão importante, né, para nossa sociedade como um todo. Não só para as mães, né? Eu acho que quando a gente fala de maternidade, de puerpério, a gente está falando com todos. Exatamente. Mesmo quem não é mãe, né, quem não exerce esse papel, convive com mães e eu sinto que a nossa sociedade é um pouco despreparada, né? Muito. Para olhar para essa mulher, né? Sim. E aí até quando o bebê nasce, né? A gente falando desse nascimento, os olhares se voltam muito pro neném. E essa mãe onde fica, né? Exatamente. Exatamente. Eu tô muito feliz de receber você, porque na verdade você trouxe todo um significado para mim também, para o meu marido, né? Bruna fez o acompanhamento da gente na gestação, então ela fez com a gente a vivência emocional do parto, que eu saio falando por aí, minhas amigas com certeza já ouviram eu falar sobre isso, que fez toda uma diferença para o nosso preparo, de como que nós enxergamos a gestação, o parto, e como também a gente consegue fazer com que o nosso parceiro ele entenda como a gente está se sentindo e a gente também consiga entender como ele está vivendo esse processo. Né? Ai, Débora, fico muito feliz, né, com esse feedback. Eu sinto, assim, que as mulheres que passam lá pela Casa Matriz, né, que é onde a gente exerce esse serviço, Sim. São privilegiadas, né, por encontrarem esse serviço ali já pronto, né, para elas. Então, muitas vezes a mulher passa pela gestação, ou até antes mesmo, né, de decidir engravidar, e não imagina que existe uma área da psicologia voltada para esse momento, Sim. né? É uma especialização mesmo, Sim. né? Que existe na nossa área. E a preparação psicológica para o parto é só um pedacinho ali do pré-natal psicológico. Sim. Né? Que é o serviço que nós, psicólogas perinatais, exercemos ali durante a gestação. Então, infelizmente, muitas mulheres nem ouviram falar, né, do pré-natal psicológico, passam Sim. pela gestação sem esse acompanhamento. E aí foi aí que na Casa Matriz se pensou, né, sobre, poxa, já que temos psicólogas aqui, por que não incluir dentro do pacote de parto dessa mulher esse acompanhamento com nossas psicólogas, né? Sim. Que sou eu e a Amanda Prata, minha parceira. E a gente caminha juntas aí nesse processo. Sim. Não, e faz todo sentido mesmo, porque eu sou psicóloga, mas eu não tinha conhecimento dessa área da psicologia, né? Então, quando eu conheci, abriu um mundo, assim, eu falei, meu Deus, como eu nunca tinha olhado para isso, né? É então, muito pouco foi vivendo, falado, né? Vivendo a gente foi entendendo, né? E aí, só para explicar um pouquinho, assim, desse tema, porque o parto não fica no parto, eu decidi começar com puerpério, porque, de fato, é uma fase, assim, que marca a nossa vida como mãe, né? Marca esse nosso início, marca como eu vou me ver, como eu vou ser daqui para frente, né? Porque é uma transição, uma busca de se reconhecer numa nova identidade, né? E o puerpério, para mim, me marcou muito, né? Ao longo da conversa a gente vai falando um pouquinho sobre isso, mas eu entendi que na minha história como mãe, né? Sendo gerada como mãe, eu entendi que o puerpério foi esse início desse gerar, né? É como se ali foi fecundado ali, né? E aí, no puerpério é que isso começou ali a tomar uma proporção mesmo, né? Isso. Então, por isso, esse tema, puerpério, parto não fica no parto, porque a mãe acabou o parto, a gente não terminou ainda, gente. Tem muita coisa aí vindo. E é aí que a gente começa a ser gerada, porque, inclusive, nós ainda não nascemos como mãe. E nós somos geradas como mãe eternamente, né? Nós nunca estaremos prontas como mães. Isso, é muito interessante, né? Isso que você traz, porque fala-se muito Sim. que quando nasce o bebê, nasce uma mãe. Mas esse nascimento da mãe, ele é no gerúndio também, ele é um processo. O bebê nasce e aí tem uma mãe nascendo.
sendo gerada, se construindo, se conhecendo, se reconhecendo. E é nesse gerúndio que a gente vai se entendendo na experiência. E aí desconstrói-se essa ideia de que existe um botãozinho, né? Que quando o bebê nasce, esse botãozinho é acionado na mãe. E esse instinto materno vem. E a mãe vai saber exatamente o que fazer, vai saber exatamente o que ela tá sentindo, que ela vai estar plena, pensando que é o momento mais incrível da vida dela o tempo todo. Sim. E não é bem assim, né? Na experiência, a gente entende que o processo é outro. Exatamente. Bruna, eu abri uma caixinha de perguntas, né, no Instagram do Mãe no Útero, e lá eu trouxe algumas perguntas, assim, pra gente entender, porque a ideia do podcast é que a gente converse sobre aquilo que a gente vive, sobre o que a gente viveu, e trazer também, né, informações, porque às vezes a gente tá ali vivendo esse misto de coisas, né? E aí a gente às vezes não sabe pra onde recorrer, a gente não sabe muito bem o que aquilo quer dizer, parece que ninguém tá entendendo o que a gente tá sentindo, né? E aí a ideia desse podcast, então, é a gente conversar um pouquinho e trazer também as dúvidas das mulheres, né? Assim, trazer as dúvidas dessas mães, das famílias, como você trouxe, né? Porque a maternidade, ela não é, então, só ali com essa mãe. E aí, nessa caixinha, eu coloquei ali se sabiam o que era puerpério, né? Porque eu percebi que esse é um conceito que muitas pessoas não conhecem, né? E que eu percebi que é um conceito muito utilizado atualmente. Então, as mães que responderam essas perguntas, né? Que são mães aí que estão a partir de 50 anos, por exemplo, são mulheres que disseram que não sabiam o que era, né? Ou que disseram que não viveram o puerpério, né? E aí, desse total, eu percebi que aí 25% das mulheres que responderam disseram que não sabia o que era o puerpério, né? Então, para a gente começar aí, né, vamos pensar um pouquinho o que é esse puerpério. Aí eu queria trazer para você, né, de você trazer pra gente o que é esse puerpério, assim, na prática. Do que estamos falando, né, quando falamos em exatamente. puerpério. Eu sinto mesmo também, assim, que o termo se popularizou um pouco, até por conta da internet, mas pouco se sabe exatamente sobre o conceito em si. Então, já se ouviu falar sobre o termo, já ouvi falar sobre puerpério, é quando o bebê nasce, né? Tá, mas e o que é? Né, de forma profunda. Então, ele é exatamente esse momento de adaptação. Esse gerúndio que a gente estava falando. É um momento em que a mulher vai estar se adaptando a uma nova identidade. Ela está se reestruturando biologicamente, psicologicamente, socialmente. E se entendendo também dentro dessa cultura da qual ela estava acostumada, né? Então, há uma grande interrogação, né, em relação a quem sou eu agora. Sim. Como eu vejo o mundo agora. Muito por esse viés identitário, né? Como ela tá nascendo, o que fica para trás? Né? E a gente olhando ali um bebezinho nascendo, tem toda a cena ali, né? De um bebê que vem até a mãe, todo o conforto, toda a beleza. Mas a gente entende também, né? Que é um acolhimento necessário para esse momento de desconforto que ele vive quando ele sai do útero. Então eu sempre falo, não é fácil nascer. Exatamente. E se a gente tá nascendo também, quem disse que vai ser fácil, né? Não quer dizer que vai ser sofrido. Eu gosto de falar isso, assim, que não é pra gente normalizar o sofrimento de uma mulher no puerpério. Sim. A ideia não é que ele esteja em sofrimento psíquico, que a gente normalize e que pense, não, é isso mesmo. Porque essa também é uma grande armadilha, né? Que tá se experienciando hoje. Não, é isso mesmo, a mulher tem que se doar, tem que estar se sacrificando. E nisso ela entra no looping, né? E entra ali em fatores de risco para o adoecimento psíquico. Ou então, né? Mas ela não escolheu ser mãe? Não era isso que ela queria? Não era isso que ela queria? Né? Exatamente. A gente escuta muito disso. Assim. Então, é necessário um processo de adaptação psicológica mesmo. Existem alterações psicodinâmicas que acontecem, né? Então, desde a gestação, nosso cérebro vai se modificando, né? Então, neurologicamente, já não estamos as mesmas. Sim. Então, não é só a barriga, não é só a pelve que se modifica, né? Não é só esse corpo. Existe também uma modificação psicodinâmica, né? Na maneira de sentir, de se defender, né? Sim. Sobre as defesas psíquicas mesmo, né? Que acontecem. Então, a gente perde as nossas defesas egóicas, né? Existe um rebaixamento aí dessas defesas egóicas, né? Que são as formas como a gente foi conseguindo construir nossos mecanismos de defesa ao longo da vida
para as possíveis adversidades, Sim. né? Uhum. Então, como eu lido com adversidades, como eu lido com frustração. E aí, desde a gravidez, a gente já vai entendendo que essa forma de lidar já tá diferente. Sim. Né? A mulher fica mais porosa, mais introspectiva, a ambivalência grita. Uhum. Existe também uma regressão psíquica, né? Que quando a gente fala, às vezes fica parecendo que é uma coisa ruim. Como assim a gente vai dizer que uma mulher grávida está regredida? Mas é uma regressão necessária. Né? E ela precisa se conectar com seus aspectos mais infantis, com seus aspectos da sua história pregressa, para se conectar com seu filho. Né? Então, tá tudo bem se ela tá regredida. Sim. A gente só precisa ajudá-la nesse processo também, né? E olhar com empatia, com cuidado. E a gente, na psicologia, vai trabalhando todos esses processos, trazendo à luz, trazendo para conscientização, né? Trazendo para um trabalho ali com um viés psicodinâmico, corporal e social, né? Também. Sim. Inclusive, assim, você tá trazendo isso, né? Um sentimento que eu tive muito forte, assim, foi de querer minha mãe, né? Então, era como se, assim... E eu moro em outra cidade, né? Em outro estado. Então, não era possível, né? Mas era um sentimento, assim... Como se eu fosse uma criança que queria a mãe, queria comer a comida da mãe, queria comer a comida da avó, né? E era assim, eu ficava, gente, mas eu já moro aqui há quase 7 anos e eu não fico com esse sentimento o tempo todo, né? E aí tiveram até um casal de amigos que foram pra minha casa pra fazer a comida mineira pra eu comer, porque eles perceberam ali, pra dar, né? Aquela memória afetiva pra te trazer um conforto, que bacana. Exatamente, é isso, assim, né? Porque às vezes você tá trazendo, e aí, assim, quando você foi falando, assim, eu fui conectando a isso também, né? Isso. Que não somente após o nascimento do meu filho, né? No processo de gestação, eu já estava assim, eu já me sentia dessa forma, né? Todo esse momento periparto, né? Que circunda o nascimento, ele tá interligado. Sim. A gente vai separando aí, dando nomes diferentes, a termos didáticos mesmo, para que a gente consiga falar sobre isso de forma prática. Sim. Mas, no fim das contas, é tudo sobre uma coisa só, né? Sim. Que é essa reestruturação psíquica, identitária que a mulher tá passando. Com certeza. Desde o positivo, né? Sim, com certeza. Muda tudo ali, essa ambivalência também, né? Toda mulher quer e não quer estar grávida. Mesmo aquela mulher que planejou, que sonhou, em algum momento ela vai passar por esse questionamento, né? Então, somos seres ambivalentes, né, o ser humano, mas na gestação essa ambivalência ela vem gritando em tudo. Então é possível sentir sentimentos que parecem opostos ao mesmo tempo. Então eu tô triste e feliz ao mesmo tempo, eu tô com raiva e também me sentindo plena ao mesmo tempo. Não é só uma coisa, né? E aceitar essa ambivalência é se abrir também para essa transformação. Sim. E quando a gente luta contra ela, é realmente complicado, né? Fica tudo mais complexo. Então, eu me julgo se eu tô triste, porque eu não quero passar uma tristeza pro meu bebê. Sim. E aí, quando eu julgo essa tristeza, eu luto contra essa tristeza. E aí, eu já tô deslegitimando um sentimento que faz parte também desse processo, que tem uma função nesse processo, né? A tristeza, ela vai ser ali um momento de recolher, de pensar, de refletir, por exemplo, né? Cada um vai tá usando esse sentimento para uma função em seu contexto, né? Claro, mas só dando um exemplo, assim, né? Então, a tristeza é um clássico, né? Sim. Porque você tá triste, como você falou. Você tá realizando seu sonho, você queria tanto, né? Olha seu filho saudável, né? Enfim, essas falas que vão deslegitimando e a própria mulher acaba deslegitimando em si mesma, ela entra em conflito, né? Quando ela não vai olhando para esses sentimentos e aceitando e se abrindo, acolhendo. Então, acho que uma forma, assim, de lidar com o puerpério da maneira mais saudável possível é realmente acolher, aceitar. Sim. É claro que todo sentimento vai poder estar em uma forma disfuncional, né? E a gente precisa entender se esse sentimento tá trazendo ali prejuízos, tá trazendo sofrimento. E não quer dizer que qualquer tristeza vai ser ruim. Ou que toda tristeza também é normal e deva acontecer dessa forma mesmo, né? Então, é por isso que a ajuda de um profissional pode ser muito positiva, né? Pra a mulher viver esse processo. Com certeza. Não, e faz todo sentido, né? Porque uma das perguntas até que eu coloquei, né, na caixinha de perguntas foi essa, assim. Se elas se sentiram felizes e tristes ao mesmo tempo, né? Se tinha essa montanha russa de sentimentos aí no pós-parto, né? E que eu percebo que é algo que todas trouxeram que sim,
Na verdade, 2 mulheres disseram que não, e o restante todas disseram que sim. Mas eu fiquei pensando assim, como, partindo daquilo que eu vivi também, como pra mim também isso foi muito forte, né? Eu lembro de me sentir muito culpada, assim, em vários momentos, e eu já tinha escutado de algumas amigas, né? De assim, Débora, você vai ver como é, assim, a gente se sente muito culpada, porque a gente tá triste, mas a gente não sabe por que a gente tá triste, né? E aí, quando eu fui viver, eu falei, caraca, é isso aqui. Isso. É exatamente Aí vem as isso. cobranças, né, Débora? Uhum, Eu acho que a mãe é muito cobrada socialmente. Então, Sim. quando a mulher vai viver a sua maternidade, essa voz ecoa, né? Essa voz Sim, social. sim, Nem sempre parte do social, mas como estamos inseridas na sociedade, essa voz vem exatamente. ali, né? De nós mesmas, muitas vezes. Demais. Uma cobrança de uma perfeição, de uma excelência. Sim, E sim. eu gosto muito do termo de Winnicott sobre isso, né? Uhum. Ele fala da mãe suficientemente boa. Sim. Nossos filhos não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe disponível, uma mãe que esteja ali, né? Olhando para o seu filho com amor, com atenção, com disponibilidade. Sim. E isso liberta, né? Sim, com certeza, com certeza. É um sentimento assim como se a gente estivesse diante de algo que parece ser nosso, né? Um caminho que parece que é o caminho para a gente percorrer, mas é como se a gente não soubesse percorrer esse caminho, né? Como se a gente estivesse aprendendo a andar de novo, assim, né? É incrível, assim, né? Acho que a maternidade, ela traz essa transformação e esse início, de fato, assim, é um ponto de partida para que a gente se reconheça mesmo, né? Perfeito. É incrível, assim, esse período, né? Isso. E a gente traz o puerpério como um momento de crise na vida da mulher. Sim. Exatamente nesse sentido que você está trazendo. É a crise como uma transformação. Não existe uma transformação sem uma desordem daquilo que estava previamente organizado. Sim. Né? Eu gosto da comparação, assim como a reforma. Sim. Então, eu tenho uma casa que tem aquela organização, aquelas paredes daquela forma. E aí, existe um projeto, né? E aí, vou viver aquele novo, né? E vou construir algo novo ali. Para que se construa, existe aquele momento do caos, né? Da desconstrução, da desorganização. Sim. Então, ali no comecinho do puerpério, é assim que a mulher se sente, geralmente. Né? É esse caos aí, né? De, meu Deus, quem eu sou? Eu tô olhando pro mundo agora de uma forma completamente diferente. E eu não sei o que eu tô sentindo, não sei porque eu tô chorando. Principalmente nos 15 primeiros dias, né? Que é ali o momento do baby blues. Sim. Que também muitas mulheres vivem sem nem saber que estão passando por isso. Né? Que é essa baixa hormonal. Em meio a essa grande mudança social, né? E não é só hormonal. Sim. Né? Em meio a essa construção de uma identidade. Os primeiros dias que eu tô construindo essa identidade, eu tô vivendo essa baixa hormonal também. Sim. Então, o que acontece? É recolhimento, é melancolia, um sentimento de estranhamento mesmo. Até pra se criar intimidade com esse bebê, primeiro eu estranho, né? Então, esse estranhamento faz muito parte também do puerpério. Mas como a gente vem de uma sociedade que romantiza muito, né? Sim. Eu estranho o estranhamento. E aí, vira essa bola, né? Então, quanto mais consciência a gente vai tendo desses processos, é claro que cada uma vai viver seu puerpério da sua forma. Umas vão viver de uma forma mais desafiadora, outras menos, mas todas passam. Não tem como se tornar mãe sem viver uma transformação, né? Sim. Não tem como. Então, aí quando a gente pare o bebê, a gente pare a placenta. Exato. E aí o corpo vai entender o quê? Tá, eu não preciso mais daquele coquetel hormonal que tava todo aqui. Então, né? Vem aquela baixa. Pro chão. Então, geralmente, depois aí do terceiro dia, começam esses sintomas. Mais ou menos 80% das mulheres vão ter o baby blues. E não é um adoecimento, né? Não é uma patologia, apesar de ter sintomas muito parecidos com os sintomas da depressão pós-parto. Sim. Mas... Aí só assim, Bruna, só pra gente ter uma diferença assim clara, né? Pra quem tá assistindo. Qual é a diferença, então? Porque a gente mistura muito, né? Puerpério, baby blues, com depressão pós-parto. Qual que é a diferença, assim, entre eles? Sim. Vamos pensar no puerpério como o caminho macro, né? O puerpério tá falando sobre baby blues, esterogestação, que são esses 3 primeiros meses ali do nascimento do bebê, né? Que a mãe e o bebê estão mais fusionados. E todos os outros desdobramentos
dos outros momentos dessa fase inicial aí da maternidade, Sim. mais ou menos até o 2º ano de vida aí do bebê, né? Uhum. Então, muita gente acha que o puerpério são os 40 primeiros dias, né? Que é esse momento pós-parto. Sim. Aí eu gosto de falar, não, o puerpério começa após o parto, mas É. ele não é igual a pós-parto, não é sinônimo de pós-parto. Esse é um Sim. termo de puerpério que veio mais da medicina, né? Uhum. Então, para se justificar ali aquele momento que o útero estava voltando ao seu tamanho original, Sim. né? Mas o puerpério, pensando aqui no viés da psicologia, Uhum. que é o que a gente vem falando mais atualmente, para que se entenda mais esses processos psicodinâmicos, né, da maternidade, a gente fala aí de uma alteração de 2 anos, mais ou menos, até… Tem estudo hoje que já vem apontando aí para 3 anos, Sim. né? E que faz Uhum. todo sentido, não faz, Débora? Sim, Você que é mãe. Demais. Assim, no primeiro ano você se sente fora do puerpério, Não. né? Meu Ainda filho é um fez adaptar-se, né? ano e parece que ainda… Assim, eu me sinto mais segura em algumas coisas, né? Isso. Eu me sinto mais assim, é como se assim, espera, eu acho que eu já sei mais ou menos onde eu posso pisar. Já tô mas em um ainda outro lugar assim, desse puerpério, mas ainda né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. O puerpério, ele vai acontecendo, né? Uhum. É claro que o puerpério não é idêntico lá com 2 anos a como ele é vivido ali nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros meses, né? Sim. Então, ele vai se modificando, porque às vezes assusta a gente falar disso, né? Meu Deus, então o puerpério dura 2 Nunca anos? vai acabar. Vai ficar 2 anos desse jeito? Não, Sim. né? Com 2 anos, você vai estar vivendo o seu puerpério de uma mãe de um bebê de 2 anos, Sim. né? Uhum. Então, eu gosto muito de fazer até a comparação. A gente tem um bebê recém-nascido, a gente tem uma mãe recém-nascida. Uhum. Aí o bebezinho vai levantando o pescoço, a gente é uma mãe que já levanta o pescoço. Sim. E aí ele engatinha, a gente é uma mãe que engatinha. Sim. O bebê anda, a gente é uma mãe que anda. E assim vai, né? A gente vai Exatamente. caminhando com eles, né? Sendo na primeira experiência, segunda, terceira. Sim. E até porque essas alterações neurológicas, das quais eu falei ali no começo, elas vão realmente voltando, né? A ter um estado mais adaptativo, né? O estado anterior. Uhum. Não idêntico. Não. Claro que o nosso cérebro é plástico mesmo. Mas é até mais ou menos os 2 anos que a gente tem essas alterações, assim, mais intensas. Sim. Né, que são justamente voltadas para a sobrevivência do bebê. Uhum. Não tem a ver com instinto materno, porque instinto parece que a mulher tem que estar pronta, né? Como eu Sim. falei, a gente vai aprendendo na experiência. Uhum. Mas tem a ver com um preparo neurológico mesmo, que o nosso cérebro faz para que esse bebê sobreviva. Com certeza. Então, o choro do bebê incomoda muito a mãe. A mulher tem um hiperfoco nesse bebê, ela esquece muito as outras coisas ao seu redor, mas Sim. não esquece ali o dia que o bebê precisa ir na pediatra, né? Por exemplo. Uhum. Sim. Né? Então, esse hiperfoco é exaustivo também para a mulher. Sim. Imagina, né? Então, você tá com hiperfoco naquele ser que você tá construindo esse amor. Sim. Né? Esse amor que é tão grandioso. E é claro que ele vai sendo construído na experiência, Uhum. mas ele vai se tornando muito incrível, assim, né? O amor materno não é uma mentira. Não. Né? Eu desmistifico o instinto materno, mas jamais o amor. Sim, né? Com certeza. Porque são coisas completamente diferentes, Isso. né? Porque o amor, ele vai nascer ali. Acho que assim, é quase que… Claro que tem algumas mulheres, né? Que vivenciam ali essa conexão com o bebê de forma diferente. Com ritmos diferentes. Isso, e tudo certo, né? É o tempo dessa mãe ali. Mas esse amor, assim, ele é quase como se apertasse um botão, assim, e alguma coisa fosse diferente ali. Né? Algumas de nós a gente consegue ali nomear como amor, algumas ainda não. Mas, assim, é como se tivesse um botão mesmo que tivesse sido acionado, né? Eu tava até falando com uma amiga esse fim de semana que quando o meu filho chora, desde que ele nasceu, é como se ligasse uma sirene no meu cérebro. E essa sirene só desliga quando ele para de chorar. A mãe escuta a criança chorando sem a criança chorar. Sim. Às vezes a gente parece que tá surtando, ouvindo coisas, assim, né? A gente fala, você ouviu? Aí as pessoas falam, não tá chorando não, Bruna tá dormindo. Você olha assim na papel eletrônica, não tá dormindo mesmo. Isso, e não tem nada. Não tem né? nada. É a nossa cabeça mesmo ali, né? Isso. E esse amor, ele vai, né? Pra algumas experiências, ele vai sendo construído em um ritmo mais lento. Outras, ele vai acontecer ali desde o nascimento. Sim. Então, isso vai variar também, né? Com certeza. Porque quando a gente fala, né, que nem sempre esse amor vem com o nascimento. Às vezes a mulher vai olhar pro bebê e ficar se perguntando, cadê aquilo que me falavam? É porque ela tá vivendo tantas outras coisas ao mesmo tempo, né? Isso não quer dizer também
que não há mulheres que vão viver isso Claro, desde o nascimento, sim, né? Tem mulheres aham. que relatam, nossa, quando eu olhei aquele rostinho, imediatamente eu me emocionei e foi. senti aquele amor. Pra você foi, né? É. Pra mim foi também muito assim, né? Na primeira e na segunda gestação também, né? Sim. No segundo parto, que foi o gemelado, os meninos. Sim. Então, eu lembro de sentir muito isso também, mas não deslegitimando as mulheres, porque são muitos relatos também, Deb, que Sim. a mulher vai olhar o bebê e não vai sentir aquilo, porque é cobrado, né, dela. Aí as visitas vão ali no hospital e olham pra ela, e aí, o maior amor do mundo, ela tá ainda... Como foi quando você viu o rostinho a primeira ela vez? Ela tá digerindo o parto, ela tá digerindo que ela agora tem um ser ali pra fazer sobreviver, com uma responsabilidade imensa, um novo papel pra construir. Sim. E as pessoas cobrando esse amor, né? E cobrando ele quando vem o próximo, né? Quando vem Meu Deus, acabou de parir a criança. Né? Mas a gente escuta isso, né? E aí, quando vem o próximo? Tem uma amiga que ela até ri de mim, assim, né? Porque até hoje eu falo, espera, tô elaborando o parto, tô elaborando meu parto. Tô digerindo, tô aqui elaborando ainda, tô elaborando. Ela brinca, né? Ela fala, tá elaborando ainda. Ó, cuidado que eu engravidei pela Elaborando segunda vez, elaborando ainda a primeira experiência. Minha filha tava com 3 anos e pouquinho, e eu ainda elaborando, não o parto, mas... tudo, né? Toda essa transformação, essa crise, esse renascimento. Me sentindo saindo da caverna, porque no meu primeiro puerpério, quando minha filha tava com 9 meses, começou a pandemia. Foi em março, quando ela tinha 9 meses. Eu lembro muito disso, assim, que ela aprendeu a engatinhar naquele primeiro isolamento, né? Que ninguém podia sair de casa. Aí eu tava assim, ela com 9 meses, já começando a colocar a cabecinha pra fora. Sim. Aí veio a pandemia, opa, volta. Vamos viver lá dentro da caverna de novo, minha querida. Aí eu volto pro meu puerpério. Né? A amamentação também eu acabei estendendo ainda mais por questão da vacina. E aí, quando ela tava com os 3 anos, foi quando tava tudo voltando já, né? À normalidade. Acho que antes, né? Na verdade. Acho que durou uns 2 anos, né? Eu já nem lembro exatamente. Mais, assim, de isolamento. Mas se a gente for pensar aí, né? Tava saindo de uma dinâmica muito puerperal ali. Eu já tava trabalhando há um tempo, né? Você vê que é puerpério ainda, mas com a outra estrutura. A gente já voltou à vida, a gente já faz outras coisas, né? Mas ainda existe uma sensação de não estar em uma homeostase em relação a esse papel, né? A essa identidade. Então, eu me sinto ainda construindo. É meio complexo falar disso, né? Do fim desse puerpério. Poxa, 2 anos ainda tô lá? Não me sinto. Meu filho tem 1 ano e meio, não me sinto. Mas pode acontecer também. Né? O que a gente traz aí, né? Sobre as modificações neurológicas ou das experiências, de uma forma geral, também não fecham. Né? Então, a gente não tem um tempo certo, assim, pra indicar o fim de um puerpério. Vai depender da experiência de cada um, né? Aí vem lá as mães da pandemia, como eu, né? Geralmente foram puerpérios um pouquinho mais longos, né? Por todas as questões que vivemos ali com o isolamento com o neném, né? Com a criança. Então, cada experiência é uma impressão digital, né? Com certeza, com certeza. Uma das mães que responderam, né? Ela até trouxe isso, que ela se perguntava muito quando isso acaba, né? Quando eu vou sair do puerpério? Quando isso acaba, né? E aí, quando eu li, assim, eu falei, a gente realmente parece que nunca mais vai sair daquele lugar, né? E aí, quando você ouve, né, na primeira experiência, vai passar. Vai passar. Toca no coração, assim. Ou dói, porque você pensa, mas não passou ainda. Enquanto não passa, tá doendo, né? Ou você pensa em alguns momentos, é verdade, vai passar. É essa ambivalência, né, também. Eu quero ouvir que vai passar, mas também quando você fala que vai passar, me dói, porque não passou, não é simples assim, e né? Eu não sei como faz pra passar. Né? Eu não sei como faz. E aí, às vezes, a mulher tem a ideia de que aquilo vai durar pra sempre, né? Sim. É porque é intenso demais, né? Intenso demais e é isso, assim. É uma intensidade que você não viveu ainda, mas é uma intensidade num lugar que você ainda não viveu, um lugar que você ainda não existiu. Você não sabe existir naquele lugar ainda, né? Então, você não sabe nem o que fazer com essa intensidade que você tá sentindo. Você nunca esteve naquele lugar, né? Não se sabe muito, assim, onde eu piso, o que eu faço, né? Como eu faço, o que eu falo, assim. Porque não tem receita, né? Não tem uma receita, assim. E eu tava conversando com as amigas também, porque tem uma amiga que é mãe de uma bebezinha de 2 anos. E a gente troca muitas figurinhas assim, né? E aí eu tava falando com ela e falando com outras colegas também que não existe maternidade, né? Existem maternidades. É um plural, né? Não existe uma forma só de viver a maternidade. Sem dúvidas.
né? Então, não existe uma forma de ser, de viver, de enxergar, de sentir, né? Então, são maternidades. E cada uma tá na sua maternidade, né? Não tem como eu viver a sua maternidade da forma que você viveu, com o que você sentiu, né? E eu acho que isso traz muitas culpas, assim, né? Conversei com uma amiga, assim, você falou da amamentação e que eu acho que é algo que é importante a gente trazer também, né? Esse impacto da amamentação nesse processo, né? Quando é que ela começa, né? É ali nos primeiros dias. Sim. Baby blues, início do puerpério, né? Dentro daquele momento de grande vulnerabilidade psicológica que a gente falou, né? E é ali que ela tá aprendendo também a nutrir seu bebê. Exatamente. É muito complexo e profundo, né? E a amamentação não é instintiva. Não. Apesar de ser fisiológica a produção do leite, né? Sim. Existem variáveis aí. Muitas. E uma aprendizagem também. Esse bebê tá aprendendo a mamar, ele nunca mamou antes. Sim. Ele tá em contato com o seio da mãe ali pela primeira vez na vida. A mãe também nunca amamentou. Sim. Então tá tendo um bebezinho ali que ela tá ensinando, tentando adequar a sua mama àquela pega, né? Aquela sucção pela primeira vez. Então isso não é instintivo, não né? É aprendizado. Sim. Por isso que a gente se cercar de informação é o melhor que a gente pode fazer, né, em relação à amamentação, assim. Exato. Para conseguir deixar fluir, para viver essa entrega, Sim. é preciso também conhecer, entender, buscar ajuda. Sim. E até perceber que quando essa amamentação não flui, quando ela não acontece, não necessariamente está falando de uma competência sobre a sua maternidade, né, da sua competência exatamente. Em relação a ser mãe. É porque se mistura muito, né? É porque, assim, algo que eu pensava muito, né, o bebê tá no útero. E aí, ali, ele vai se alimentar, né? Porque eu lembro que a doutora Bruna, né? A obstetra da Casa Matriz, que foi quem me acompanhou no processo Maravilhosa. Todo. Ela foi minha médica também, nos meus 2 primeiros partos. Ela é nos meus 2 primeiros partos é ótimo. Nos meus 2 partos. Olha, dos 2 primeiros. 2 primeiros foi ótimo. Corta. Eu lembro, assim, que eu pensava muito, assim, ó, o bebê tá no útero e aí eu ficava com medo, será que ele tá recebendo o que ele precisa e tudo mais? Aí eu lembro que a Bruna falou comigo, Débora, pra ele não vai faltar. Pode ser que falte pra você, agora pra ele não vai faltar. E aí, então, quer dizer que ele tinha ali todos os nutrientes que ele precisava. Mas quando ele sai, ele vai permanecer, o nutriente que ele precisa permanece vindo de mim, permanece vindo dessa mãe, né? Só que agora é um nutriente que tá externo. Então, não é, por exemplo, quando o bebê tá no útero, a gente tá vivendo a nossa vida ali, né? E ele tá se alimentando e pronto. É natural que isso aconteça, né? Mas quando esse bebê sai, eu preciso amamentar. E é um alimento que eu ainda produzo, né? Assim, é um alimento que eu produzo e eu preciso levar até ele. Não é mais ele recebe porque eu recebi, porque está em mim. Eu preciso levar até ele, né? E que isso fala muito também desse lugar de... Olha quando essa criança, ela vai ali, ela saiu e ela vai crescendo e ela vai criando ali uma vida que é dela, né? Que vai sempre perpassar pela minha, mas é uma vida dessa criança, né? Mas, ao mesmo tempo, a amamentação, ela é um período, assim, de muitas cobranças internas, né? E é como se a gente tivesse, assim, eu preciso manter essa criança viva, né? Fora de mim agora. É uma imensa responsabilidade, né? Sim, nutrir um bebê. Sim. E não é só uma nutrição fisiológica, não. É uma nutrição emocional. Então, entendemos do quão poderosa... Sim. Do quão poderoso é o ato de amamentar. E isso é o que gera culpa quando ela não flui também, Exatamente. Né? Só que, assim, quando ela é poderosa? Quando as coisas fluem. Exato. Quando está, né, tudo acontecendo como deveria, né, como dentro das CNTPs ali. Sim. Né? Mas, muitas vezes, algumas pedras no caminho vão acontecer, Sim. né? E até emocionalmente falando também. Às vezes, por a mulher estar vivendo todos esses desdobramentos aí do puerpério, isso vai interferir ali de alguma forma na amamentação. Sim. E aí, a gente entra aí na desculpabilização, né, das mulheres que não conseguem amamentar. Existem outras formas de se vincular ao bebê, né? E aí, o conhecimento, ele é incrível, porque as mulheres vão ali tentar fazer de tudo, tentar, né, fazer com que as coisas vão acontecendo. Sim. Mas não depende só da gente, né? Exato. E a maternidade, eu acho que traz esse conteúdo do não controle.
das coisas. Desde a gestação, né? Acho que desde a concepção. Então, a gente não vai engravidar exatamente quando a gente deseja, quando a gente decide. Sim. Ou é antes, ou é muito depois, né? Em alguns momentos vai acontecer, claro, também. Mas não é garantido, né? De que eu decido e aí eu engravido. Sim. Então, aí a gravidez também, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então, quando o bebê tá no útero, algumas intercorrências vão acontecer e ainda assim a mulher se culpa, né? Quando algumas coisas vão acontecendo aí no meio do caminho. Mas não é do nosso controle. Não. Assim, quando nasce a própria amamentação. Então, vamos fazer o nosso melhor, o nosso possível. Sim. Mas não garante que a gente vai conseguir protocolar ali aquela cartilha da maternidade ideal, né, sim, Débora, que existe ali. Com certeza. E o parto normal, a gente sabe dos benefícios, mas nem sempre vai rolar, exatamente, né? Então, pode acontecer a frustração quando a mulher tá rígida aí, né, nesses protocolos de uma maternidade. Por isso que a gente tem que rasgar, deixar pra trás, assim, o que se enrijece em relação ao ser mãe, né? E a própria amamentação. Que é incrível, eu amamentei meus filhos. A primeira experiência, amamentei por muito tempo. Sim. Na segunda experiência já foi muito menos, né? Porque foi o meu possível dentro daquele sim, contexto ali, né? E às vezes pode não acontecer por outros motivos também. Sim, sim. E essa culpa que é gerada, né? Através dessas cobranças e desse tem que, ou dessas cartilhas, elas são adoecedoras. E a mulher já tá vulnerável. Então, quando ela entra em uma autocobrança muito rígida, a gente entende que existe ali um fator de risco, né, pro adoecimento. Sim, Agora, é assim, incrível como a gente só consegue ter esse entendimento, assim, né, até essa empatia, eu diria, né, quando a gente já viveu, né, porque eu me lembro que essa amiga também, né, quando ela voltou pro trabalho, porque a gente trabalha juntas, nós trabalhamos juntas, ela ia tirar leite, né? Todas as vezes na hora do almoço, né? E aí eu lembro de pensar, até falei isso com ela outro dia, eu ficava assim, meu Deus, mas a fulana tá muito diferente, né? Porque ela sempre gostou de estar ali com a gente, né? E todo mundo junto. Ela tava recolhida, né? Tava, e ela tava ali no momento dela, porque era o momento que ela ia fazer chamada de vídeo com a filha, pra tirar o leite e tudo mais. E aí agora, né, depois, quando eu retornei, agora não, né? Quando eu retornei, depois, quando meu filho tinha aí o período que eu retornei a trabalhar, eu lembro de pensar assim, eu falei, caraca, era isso. Né? Era isso que ela tava vivendo, mas ninguém lá fora tava entendendo que ela tava vivendo isso. É invisível, ninguém imaginava. Né? Um trabalho invisível, o trabalho que a mãe vai exercer ali. As tarefas maternas são muito invisibilizadas, os processos psicodinâmicos também, identitários, são invisíveis, né? E ela estava no puerpério ali. Né? Ela estava vivendo ainda ali. Nossa licença maternidade é o quê? 4 meses, sim, né? Enfim. Exatamente. É uma triste realidade. E a gente até nem terminou de falar isso, né, Deb? Que o puerpério, ele vai durar aí mais ou menos 2, 3 anos, né? Pensando aí nas adaptações neurológicas, identitárias. É quando a mulher vai se entendendo de novo socialmente. Mas dentro desse puerpério, a gente vai ter ali essas fases, esses marcos, né? Ali o comecinho, os 15 primeiros dias, o baby blues. E aí você me perguntou a diferença, né? O que diferenciaria o baby blues da depressão pós-parto. Perfeito. Não é isso? A gente tem que ficar atenta aos dias em que esses sintomas estão acontecendo. Então, passou ali do 15º dia, vamos percebendo se essa mulher, os sintomas estão cessando. Sim. Ela também percebendo em si, a família. No pré-natal psicológico, a gente sempre traz família, né? Então, os pais são sempre presentes nesse processo de pré-natal psicológico. A gente traz os avós também, né? Essa rede de apoio. Sim. Então, quem vai estar no entorno dessa mulher já veio pro processo de pré-natal psicológico, com certeza. Então, a gente vai alertando todo mundo, né? De que esses sintomas, eles não podem durar mais aí do que 15 dias. De tristeza recorrente. É claro que a tristeza, ela pode aparecer em qualquer momento, mas uma tristeza recorrente, um choro incessante, né? Uma falta de prazer mesmo nos cuidados consigo mesma. Sim, E em umas situações com o bebê também, não sempre, né? E existem formas em que essa depressão, ela pode ir se manifestando também, que às vezes cegam, né, a família. Então, eu sempre chamar um profissional para estar olhando esses sintomas junto com eles. Então, tá muito chorosa, tá muito estressada,
tá Sim. também ali centralizando demais nesses 15 primeiros dias e tá continuando depois, Sim. vamos acender a luzinha vermelha, vamos olhar melhor para essa mulher, Uhum. né? Então a gente tá falando aí da intensidade e da frequência desses sintomas, Uhum. que são muito parecidos e que vão gerando um sofrimento clinicamente significativos, né? Sim. Então, é comum que dentro desses 15 primeiros dias ela esteja vivendo Sim. sintomas muito parecidos com depressão pós-parto, Uhum. mas a gente não vai negligenciar e pensar, né? Não é assim mesmo, vamos estar de olho. Até porque é um blues muito intenso, um blues muito complicado, né? Com fantasias ali em relação à sua própria vida, né? Sim. A gente precisa olhar para eles. Um blues intenso pode ser também fator de risco para o desenvolvimento de uma depressão pós-parto. Então, não é só porque é baby blues e tá dentro do período do baby blues que a gente vai deixar para lá, né? Então, Sim. tem fantasias ali da mulher em relação a si mesma, né? A pensar sobre o seu bebê, sobre o seu futuro. Então, vamos lá procurar um profissional e conversar melhor. Sim, sim. Uma das perguntas até que eu recebi, né, foi de um pai, né, e ele trouxe isso, assim, como eu consigo entender que a minha esposa tá vivendo esse momento, né, o que é que me diz, qual que é o indicativo ali, né, e aí eu acho que você trouxe agora aí, né, alguns pontos a serem observados, né, que são importantes. Porque você trouxe a maternidade, ela traz pra gente essa consciência de ausência de controle, mas ela também traz pra gente uma consciência de que a gente precisa das pessoas, né? Perfeito. Então, assim, a gente precisa, não dá, né? É preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Exatamente. Como diz o provérbio africano, que é sempre citado quando a gente fala em rede de apoio. Sim, aham. Não, nós precisamos das pessoas, assim, e a criança também precisa, Isso. né? Assim, uma coisa que parece boba, mas eu tava esses dias pensando assim, a gente viajou pra Belo Horizonte, né? Porque eu sou de Belo Horizonte. E aí a minha avó e o meu avô chegaram no meu filho e falaram com ele, me dá a benção, né? Porque lá em Minas isso é bem comum, né? Dá benção, Deus te abençoe e tudo. E lá em casa a gente sempre aprendeu isso. E aí meu filho não sabia pra onde ia, né? Eu falei, meu Deus, eu não ensinei meu filho a dar benção, né? Sim. E aí, naquele momento, eu falei, filho, vem aqui. Aí agora a gente já fica Ele agora ali. sabe que é benção. E aí agora todos os dias. É porque aqui é a benção, né? Lá em Minas é benção. Dá benção. E aí, eu fiquei assim, gente, é isso, né? E assim, precisou dos bisavós para que existisse o aprendizado de, olha, vamos aqui, olha, vamos dar benção, né? E aí, eu fiquei pensando nisso, assim, como a gente precisa das pessoas, né? A gente não vai ensinar tudo para os nossos filhos sozinhos, a gente não tem repertório para isso, a gente não tem nem, assim, memória para isso, porque são coisas do dia a dia, né? Porque a criança aprende ali durante a vida, durante o dia a dia, durante a rotina do ordinário ali, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, no puerpério é a mesma coisa, nesse período, né, pós-parto a mesma coisa. Perfeito. Porque a gente tenta se cobrar muito de dar conta de tudo, né? De aprender a ser mãe, como se, olha, pronto, eu vou aprender a ser mãe aqui, eu já vou sair desses dias sabendo como eu vou ser mãe, né? E aí, às vezes, a gente também barra com essa ajuda do outro, né? E faz com que fique ainda mais pesado. E o outro, às vezes, vem muito desajeitado ainda também, né? Nesse entendimento do que é ser rede. Sim. Os avós, as vovós, geralmente vêm muito ansiosas, né? Pra viver essa relação com seus netos. Pra viver essa experiência. E eu costumo acalmá-las. Assim, falar, olha, calma. E aí eu explico, né, o que é esse momento do baby blues, a esterogestação, que o baby blues tá dentro da esterogestação, né? Que são esses 3 primeiros meses em que a mulher se sente muito fusionada ao bebê e vice-versa. Você vê que o nenenzinho quer muito colo. É como se a mulher estivesse gestando o bebê fora do útero, né? É a mamãe canguru. Por isso que as mulheres costumam usar muito sling, mochilinhas nesse momento, que o bebê tá se adaptando ainda, né? E ela se adaptando também a não tê-lo no útero. Então, dentro desses 3 primeiros meses, a rede de apoio, ela vai estar ali para apoiar e para cuidar e dar colo
a quem tá dando colo, Sim. né? Então tem essa ansiedade em relação a esse vínculo muitas vezes, né? E ele é incrível, é um vínculo poderoso. Nós somos seres de vínculo, né? Sim. A gente não vive dentro de uma caverna. O ser humano não é capaz de viver sozinho numa caverna. Sim. A gente precisa do afeto, da troca, do vínculo. E isso vai acontecendo com todos os vínculos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Sim. E aí, mas eu só gosto de acalmar as avós nesse sentido. Assim, isso vai acontecer. Eu falo isso pra elas. Vai ter um momento que não vai ser através de Débora que você vai se relacionar com sua netinha ou seu netinho, né? Não vai ser através de Bruna. Não vai ser através de Maria. Vai ser entre vocês. E aí é algo lindo de se ver também, né? A gente pensando aí nossas experiências lá no comecinho, né? Sim. Com o bebezinho. Então a gente quer aprender, a gente quer viver essa experiência. E quando a gente tem esse apoio, não precisar se preocupar com a comida, não precisar se preocupar com a limpeza da casa. Se aí a gente tem nossa mãe, nossa sogra, né? Uma tia, um tio, amigos, né? Que estão ao redor da gente, nos amparando para que a gente viva esse momento da melhor forma possível. Já é muito grandioso, né? Para fortalecer essa mulher psicologicamente, esse bebê também, para que eles vão se desenvolvendo em algum momento. A gente vai soltando, né? E aí não é só mais sobre dar colo a quem dá colo. E aí vai poder dar colo também a criança, ao bebê. É claro que mesmo nesse período aí, né? Mais complexo, que a mulher tá na extragestação. Não quero dizer que a vovó não vai poder pegar no colo, né? Sim. Não é isso também. Mas é que isso vai ser demandado através dessa mãe. Sim, exatamente. Né? Então, a melhor forma de cuidar de um casal, de uma família recém-nascida é escutando, né? O que ela precisa ali naquele momento. E muitas vezes a gente vai entregar também, né? Ai, fica aqui um pouquinho pra eu ir ali no banho, né? Mas é só diminuir essa ansiedade de construir esse vínculo através das suas próprias necessidades, né? Então, é pensar nas necessidades dessa mãe e desse pai, e aí vai já, né? Se vinculando também e criando esse carinho, esse amor por esse neném. E aí vai ter um momento que não vai depender mais dos pais, que é natural. Exatamente. Bruna, eu tava pensando aqui também em algumas das falas, né? Das perguntas lá que eu abri. E aí eu lembro que algumas respostas traziam muito a temática de sobrecarga materna, né? Nesse período inicial, assim. Claro que isso se estende, né? Mas como a gente tava ali falando sobre puerpério também nas perguntas. E aí eu lembro que algumas das mães trouxeram, assim, que não se sentiam boas mães porque elas se sentiam tão cansadas que é como se elas não fossem boas mães, porque elas só pensavam em como elas estavam exaustas e cansadas, e aí isso fazia com que elas se sentissem mães ruins, né? Ou ter o sentimento de que não daria conta de tudo que precisaria dar naquele período, né? A base para a saúde mental materna é rede de apoio, sem dúvidas. E um outro fator, assim, que é muito protetivo para essa saúde mental é o parceiro. Sim. Um parceiro ou parceira, né? A depender das configurações familiares, que esteja ali atendendo as demandas desse bebê junto e se responsabilizando junto e vivendo junto. Toda essa transformação vai com certeza ser um fator que vai proteger essa mulher de se sentir assim sobrecarregada. Sim. Né? Então, a mulher não vai estar livre, né, de se sentir cansada e sobrecarregada simplesmente por ter a rede de apoio, né? Mas o parceiro ali caminhando junto, eu acho que é um lugar que a gente tem que caminhar, assim, sabe? Para construir uma maternagem mais saudável mesmo. Sim. Um dos fatores protetivos da própria depressão pós-parto é um casamento com uma dinâmica saudável, uma base segura, né? Sim. Então, muitas vezes as mulheres estão sobrecarregadas por não terem rede de apoio e por estarem vivendo essa responsabilidade de criar um bebê, né? De cuidar de um bebê sozinhas. E muito vem também, não só da vontade do nosso parceiro, né? De estar ali, de participar, mas de uma cultura, de uma sociedade que centraliza na gente. Por isso que eu digo assim, também não vai nos livrar de nos sentir dessa forma, porque nem sempre vem de uma conscientização apenas ou de uma vontade. A começar pela licença paternidade, né? Sim. Que se a licença maternidade é curta, imagina a paternidade, que tem empresas que são 3 dias corridos.
Eu acho que agora eles estão 5 dias, se eu não me engano. 5 dias corridos, aí algumas já levam pra 20, e a gente tá, uau, que bom, mas nossa, não tá nem perto do que é bom, Sim. né? Sim. Então daí a gente já tem uma discrepância, por mais que a gente tenha um pai ali que queira participar, queira fazer seu papel, o fato de não existir uma licença paternidade, em minha opinião, é um grande fator, assim, de sobrecarga das mães. Sim, e é uma sobrecarga para as mães e também é um processo, assim, pensando assim no meu marido, né? Eu lembro que ele estava ali extremamente envolvido, né? Assim, eu lembro que nos primeiros dias ele que dava banho, eu não ficava morrendo de medo de dar banho nos primeiros dias. E aí ele que dava banho, ele estava ali bem de perto, né? E aí ele teve que retornar para o trabalho. E aí eu percebi como que isso rompeu um pouco, assim, né? Aquele mergulhar que ele tava e que eu percebi que estava sendo muito importante para ele também, né? E como que isso acabou rompendo, assim, para ele, né? E eu percebi que ele tentando dar conta de... Né? Eu percebi que os primeiros dias foram bem difíceis para ele nesse retorno ao trabalho, né? Ele ficou mais, assim, eu percebi mais emotivo, eu percebia uma fragilidade. E aí eu queria da gente falar um pouquinho disso também, que me veio aqui agora. Para a mãe existe esse puerpério, né? Para o pai, como é, assim, esse lugar, né? É porque esse lugar da vulnerabilidade psicológica e de todas as alterações psicodinâmicas tem a ver também com a nossa estrutura, né, de sociedade. Sim. Então, a gente não vê um pai aqui vindo para consultório, por exemplo, culpado porque o filho não tá comendo na introdução alimentar, não tá comendo direito. A gente vê inúmeras mães se cobrando em relação a isso. Esse lugar de cuidado vem muito direcionado à mulher, né? É claro que cada família vai se organizar da sua forma e estabelecer ali, né, os papéis de cada um. Mas, muitas vezes, esse lugar do cuidado, que poderia estar também no papel do pai, deveria, né, estar junto, ele é totalmente retirado em termos de responsabilidade, né, do masculino. Então, não é só uma sobrecarga física, né, que a mulher tá, ela não tá cansada só fisicamente, sobrecarga mental também, de cobranças, de culpas, né, e de achar que tudo tem a ver com alguma falha dela, e enquanto o homem não tá nesse lugar, né, geralmente, socialmente falando. E às vezes ele até quer estar, né, mas é isso, por exemplo. Às vezes nem foi ensinado, né, Debbie? O homem não é ensinado a estar nesse lugar. Sim, mas meu marido, por exemplo, né, eu pensando aqui, eu lembro que ele queria estar ali, né, e aí esse retorno ao trabalho, assim, rápido, né, rompe algo ali que às vezes a pessoa até quer viver. Isso. Né? Isso. Mas que aí as exigências ali que são inúmeras e são diferentes, né? Faz com que ele entre nesse lugar que é o lugar que já tá posto. E aí fica muito difícil a balancear, né? Esse cuidado ali pra criança. Os 50% a 50% não bate, não tem como. Meu marido também sempre muito participativo, um parceiro que tá ali. Mas ele trabalha com muitas viagens. Sim. Aí eu fico, gente, então eu viro mãe solo, de repente, quando ele viaja. Eu tenho, quando ele tá aqui, eu tenho um parceiro que tá junto comigo, que tá, né, colaborando ali, né, na construção da nossa família e do nosso funcionamento. E de repente ele tem que viajar, e aí é 0%, né? Então eu tenho ali um momento que preenche e um momento que 0 preenche. Então, como é que a gente vai pensar em equilibrar essa sobrecarga daí, né? É muito complexo. Sim. É muito complexo mesmo. E aí, assim, eu conversando com uma amiga que é mãe agora, a bebezinha dela tá com 2 meses e pouquinho, né? Ela trouxe disso, assim, dessas frustrações em algumas coisas, né? E aí eu lembro que eu tinha falado com ela, assim, olha, tem coisas que é a gente. Tem coisas que vão ser a mãe, né? E assim, é como se a cabeça da mãe, ela funciona. A comida tá até tal dia, o leite tá até tal dia, e a gente faz todo um planejamento mental de como aquilo vai funcionar, de como, né? E aí o pai, ele tem ali, ele não tem
é como se aquilo não tivesse sido gerado nele. Eles não são convidados a essa responsabilidade, Sim, né? aham. Desde que são filhos. Aham. Se a gente for pensar aí, né? Em como Sim. se trata as meninas e como se trata os Aham. meninos, historicamente falando. Uhum. Então, essa sobrecarga materna, ela não vem só da mãe. Aham. Vem de uma sobrecarga do feminino, né? Da Sim, mulher mesmo. sim. E que tem um outro lado também, né? Assim, existe essa sobrecarga que eu fico sempre tentando, assim, né? Olhar, porque senão a gente entra em crise também, né? Que foi o que eu Exato. falei com a minha amiga, assim. Ó, a gente, em algumas coisas, a gente vai ter que aceitar que, olha, algumas coisas a mãe é que vai saber, a mãe é que tá e não tem o que fazer porque existe uma criança que precisa e que não faz por si só. Alguém tem que fazer, né? E aí algumas coisas a gente vai e faz por quê? Porque é o meu filho e a criança precisa e eu não vou terceirizar isso aqui nesse momento porque não tem espaço, não tem tempo para, né? Mas, por outro lado, existem aí outras exigências, eu diria, né? Assim, outras demandas que vão se construindo também nesse parceiro, né? Assim, por exemplo, na minha casa, né? Eu sei que essa não é a realidade de todas as famílias, né? Mas pensando na realidade da minha casa, por exemplo, existe uma exigência, por exemplo, financeira, de organização, de ali, que mudou. E que essa exigência não é minha, por exemplo, né? Não é algo que eu vivo, né? E que para mim é importante que isso tenha se desdobrado desta forma, porque é menos uma demanda para lidar, Isso, né? E dentro isso. da maternidade, que bom, né? Então, assim, acho que é algo também que é importante a gente trazer, assim, né? De os homens entenderem que eles têm papéis, né? E que a paternidade, ela gera destino nos filhos. Né? Então, assim, eu fico vendo muito assim, é como se Deus tivesse dado ao pai um poder mesmo ali de dar destino aos filhos, né? Então, a gente vê, assim, vários adultos sem destino, sem saber ali, né? Que procrastinam demais, que não sabem para onde ir, né? E aí, quando você vai olhar no fundo dessa história, existe uma ausência paterna ali, existe uma vulnerabilidade de ausência de destino ali, né? Então, eu fico vendo, assim, como que uma família, quando a gente pensa numa família funcional, a gente está falando ali também que, de fato, existem papéis, né? Assim, existe algo ali que Deus derramou na mulher mesmo e que esse homem nunca vai entender. E existe algo que foi derramado nesse homem que essa mulher nunca vai entender, né? Assim, e quando isso funciona, né? E os filhos veem que, assim, olha, existe uma proteção que pode vir desse lugar de segurança aqui, né? Existe um destino que eu posso receber desse lugar. Claro que não com todo esse racional da criança, né? Mas ali na prática. Quando a criança entende isso ali e a mulher percebe que isso está funcionando, o quanto isso também traz uma diminuição de sobrecarga, né? Quando o pai é pai. Quando ele entende que, assim, esse filho não é da mãe, né? Um casal que se apoia, né, Débora? Isso, É um cuidando do outro também, para que Exato. juntos eles consigam cuidar desses filhos e dessa família. Sim, sim. Eu acho que exatamente. é muito esse lugar, assim, né? De não exercer seu papel também Sim. cegamente, sem olhar pro lado, Sim. né? E muitas mulheres se sentem não vistas, né, por seus parceiros, porque eles possivelmente estão já fazendo, né, os papéis que já são impostos ali, que já foi organizado, mas nesse lugar aí da sobrecarga, não, como não é meu papel, eu não vou intervir, né? Se a gente tem um homem que tá exercendo ali o seu papel, né, dentro daquela família, e que tá olhando ali pro lado, olhando pra sua esposa, cuidando e amparando, eu acho que dificilmente esse homem vai conseguir, por exemplo, deixá-la passar uma noite, uma madrugada em claro, sozinha, cuidando desse bebê, né? Eu acho que o cuidado é a base, eu acho, disso. A divisão de papéis, claro que vai acontecer e é extremamente saudável, né? Sem ela, não tem essa ordem, essa organização ali do casamento. Sim. E que é o que fica. E é o que fica. Mas se a gente tem uma base de cuidado, um vai dando a mão ali pro outro, né? Nesse exercício aí. Da paternidade e da maternidade. Com certeza. E os homens sendo convidados também, né? Não só a serem os provedores e a terem esses afazeres práticos e objetivos, né? Mas que eles possam também estar no lugar de cuidar, de se vulnerabilizar, de se sensibilizarem. Sim. E eu acho que é é fantástico, né? Quando eles aceitam esse convite, assim. Com certeza. Porque eles podem sair desse lugar também, que é muito. Eu imagino que seja muito pesado. Sim. Né? E que assusta. De carregar o mundo nas costas, né? Também.
assusta quando é o inverso, né, também, por exemplo. Porque lá em casa é assim, o meu marido, ele sabe todas as coisas, né, do nosso filho. Então, por exemplo, ele sabe os horários, as coisas, ele sabe a quantidade de quê, tudo ele sabe, né, então... Aí eu lembro que um dia eu saí, né, e aí me perguntaram, cadê o Rafa? Porque meu filho chama Rafael, né? Cadê o Rafa? Eu falei, tá em casa com o pai. E aí falou, mas ele tá sozinho com o pai? E aí eu falei, sim, Pra gente porque ver, ele né? tá comigo, eu e ele e o pai é a mesma coisa. Então, assim, falei, tô de olhos fechados, é como se eu estivesse lá também, né? Mas pra gente ver, né, como esse lugar do cuidado, do estar com os filhos, não é bem aceito ainda aos Sim. olhos dos outros, né? E é com a melhor das intenções, às vezes, que falam, não é por mal. Sim, claro. Mas, de alguma forma, sobrecarrega Sim, a mulher, né? Porque, sim. imagina, você tem um trabalho ali que tem um horário, tem o início, o meio e fim. Sim. Então, se os filhos são um trabalho só da gente, só Sim. da mulher, imagina que horas que acaba esse trabalho. Então, a gente não tem respiro, né? A gente precisa desses pais aqui também participando, Sim. né? Para que essas mães não adoeçam. Exatamente. A gente tem aí 1 a cada 4 mulheres desenvolvendo depressão pós-parto, né? Nossa. E aí, por ser já, né, um momento de vulnerabilidade psicológica, se mulheres já tiveram histórico também de depressão, na gestação, em outros momentos da vida também já é um fator de risco, mas a gente tem entendido cada vez mais que essa base de parceria protege muito, né? Sim, faz toda a diferença. E de todos os outros adoecimentos aí do puerpério também, né? Sim. Que não é só a depressão pós-parto, que a gente vem chamando aí também de depressão perinatal, porque não necessariamente se for desenvolvida só ali após o parto. A gente vem entendendo também que mulheres com depressão pós-parto, muitas vezes, mais ou menos 50% dessas mulheres já estavam com sintomas desde a gestação. Sim, né? Então, a gente tem também ali psicose puerperal, toque, ansiedade. Então, as mulheres estão adoecendo, assim, índices de suicídio são assustadores também. Sim. Então, a gente vem cuidando da saúde mental materna mesmo pra gente ter famílias mais saudáveis, né? Porque cuidar da saúde mental materna é cuidar do mundo, é cuidar de todo mundo. Sim. E esse é um ponto, assim, importante, Bruna, porque foi até algo que eu perguntei também, né? Se as mães tinham tido algum suporte profissional na gestação ou no pós-parto, nessa vivência do puerpério. Né? Sim. E aí, de todas as mães que responderam, uma disse que sim, né? E aí, eu fiquei pensando, eu pensei assim, meu Deus, como o acesso também, como a compreensão de que isso não é um luxo, é uma necessidade, né? E, às vezes, também dentro de uma casa, assim, a importância também desse parceiro entender que essa mãe nasce. Existem ali demandas que são da criança, porque tudo se volta para essa criança, mas existem demandas que são dessa mulher, né? Existem demandas que é essa mulher que não se reconhece mais, né? Então ela se olha no espelho, ela não sabe que corpo é aquele, a roupa que servia não serve mais, ou se serve, ela não se sente mais confortável com aquela roupa. Se ela tá amamentando, ela precisa de uma roupa que seja fácil para abrir, para ela conseguir amamentar. Né? Então, ordenha de leite também. Isso. Tem tanta coisa nos bastidores, né? Por isso que a gente fala sobre essa invisibilidade mesmo. Parece que é um simples cuidar, né? Um simples estar com o filho. Ah, a mulher não tá trabalhando, né? Ela não tá fazendo nada. Não, a mulher que tá com os filhos tá trabalhando mais do que qualquer outra. Com certeza. O expediente não trabalho que nunca acaba. Não acaba. Exatamente, exatamente. Eu queria falar um pouquinho, Bruna, assim que você trouxesse pra gente um pouquinho dessa questão, desse não reconhecimento, né? Dessa mulher diante de si. E também da gente pensar um pouquinho nesse luto que, por vezes, né, as mulheres vivenciam, assim, um luto de ter saudade de como foi antes, né? E de se culpar por isso, né? Então, desse luto do agora e desse não reconhecimento de si. E é visto como algo muito pesado, né? Como é que você fala em luto quando você fala da maternidade, que é o momento mais incrível da vida da mulher. Sim. Mas faz todo sentido. O luto tem muita relação com maternidade, porque é um luto simbólico, né? Sim. Existem perdas que são envolvidas aí nesse processo dessa construção. Então, a gente vai ganhar, a gente vai construir,
A gente vai ter ali um filho, que vai ser um ser muito importante na nossa vida. Sim. Mas a gente vai viver muitas perdas também nesse caminho, que são Sim. necessárias, né? Mas o fato de serem necessárias não exclui o fato também de serem dolorosas, né? Sim. Então, a gente nunca vai voltar a ser Exato. a mulher que a gente foi antes de ter filho. Aham. É claro que algumas partes a gente vai resgatando. Mas 100% igual, não seremos. Uhum. Também não seremos aquela mulher que tá vivendo o puerpério ali pra sempre. Sim. A gente tá se construindo. Uhum. Então tem uma nova mulher, um novo ser em nós também, não só o recém-nascido, o bebê, um novo ser em nós que a gente vai poder se permitir conhecer, Aham. né? Mas no começo a gente estranha. Lembra que eu falei do estranhamento do bebê? Aham. Que às vezes a mulher vai olhar pro bebê e vai, nossa, é muito diferente do que eu imaginei. Uhum. Não só fisicamente, mas o sentimento, o olhar, Sim. o cuidado, Uhum. né? Ser diferente não quer dizer ser pior, Uhum. né? Mas a gente se deparar com essa realidade mesmo. Uma Então, idealização, né? Assim, que isso. existe. E a gente vai se estranhando nesse lugar, porque até então, o que eu tinha do materno? O que eu tinha do Sim. maternar, sobre maternidade? Eu tinha minhas concepções de maternidade, Sim. que eu fui construindo ali desde que eu nasci. Então, na Aham. minha relação com minha mãe, nas brincadeiras que eu tinha em relação ao materno, né? Que eu Sim. brincando de boneca, nas histórias que eu ouvia, que tinham a ver com as mães, né? As mães Sim. sempre ali presentes nas Aham. histórias, né? E vendo as relações das minhas amigas com suas mães. Então, Uhum. tudo que eu fui entendendo de maternidade ao longo das minhas experiências, dos meus vínculos, da minha cultura familiar, é tudo que eu tenho ali, né, dentro aqui da minha sacolinha, da minha bolsa, do que é ser mãe. Verdade. Então, isso é o meu ideal. Sim. E eu uso isso aqui para pensar no que eu idealizei sobre maternidade. O que eu tenho é só isso, uma projeção ideal. E aí, quando eu tô nascendo mesmo como mãe, quando esse Uhum. bebê, desde a gestação, né? A gente começa Sim. esse nascimento. Então, quando eu tô nesse gerúndio aí do nascendo, eu vou entendendo o que é a mãe real que eu posso ser. Sim. Não é o que eu idealizei apenas, né? Aham. É o que eu sou. O que é maternar aquela criança ou aquelas crianças, né? O que é ser mãe junto com aquele parceiro Sim. dentro daquela família que eu tô formando. E aí a gente vai se deslocando até do que a gente entendeu das nossas famílias de origem Uhum. para construir a nossa concepção de maternidade, de paternidade, de parentalidade dentro do nosso núcleo familiar, Sim. né? E isso vai envolver estranhamento, vai envolver luto, vai envolver saudade em alguns momentos, Sim. Uhum. né? E isso não exclui, olha a ambivalência gritando mais uma vez, Sim. não exclui o fato da gente não trocar isso por Uhum. nada, Sim. né? Da gente estar gostando de fazer essa construção, essa transformação. Poxa, eu tô gostando de me ver nesse lugar, nesse papel. Eu tô gostando de ver meu marido se tornando pai. Eu tô amando esse filho, mas tem Sim. vários outros desafios. Sim. Ou eu posso também estar detestando ver esse parceiro que eu Sim. amava tanto e admirava sendo pai. Sim. E eu tô me desapontando ali em vários Exato. aspectos. Tem Aham. várias frustrações que podem acontecer no meio do No caminho. processo. Aham. Eu idealizei amamentar, não amamentei. Então, tem frustrações da vida atual, da mãe real, Sim. e frustrações da mulher que eu fui também. Então, ao Sim. mesmo tempo em que eu tô vivendo esse luto, eu também tô enlutada do que eu projetei pra isso. Sim. Em alguns aspectos, né? Sim. Aquilo da cartilha que eu falei, a gente não vai protocolar tudo, É. né? E Uhum. aí, quando a gente se enrijece, como se a maternidade fosse uma gincana, que a gente tivesse que Sim. passar por essas fases, né? Como se fosse um jogo, Perfeitamente né? um jogo. Aham. Então, quando eu tento fazer isso, eu me deparo com muitas frustrações, né? Sim. E aí eu não vou me permitindo entender quem é essa mulher nova, quem é essa mãe, quem é essa mãe possível. Sim. A mãe perfeita, ela não vai existir. Sim. Ela vai ser a mãe possível. E o nosso possível vai mudar também a cada dia, né? Demais. A mãe possível de hoje, às vezes não é a mãe possível de Com amanhã, certeza. né? Aham. Depende do contexto, depende do meu dia, depende do meu humor. Ciclo menstrual, que a gente também às vezes não Sim. conta nisso, né? Aham. Que Aham. a gente vai vivendo alterações também emocionais aí por conta do nosso ciclo. Então, aceitar a nossa mãe possível, aceitar Sim. quem a gente tá se tornando, né? Nesse lugar aí, nesse papel de maternar. Aceitar Sim. nossas imperfeições também. Sim. Algo que eu pensei aqui, né? Eu vivi isso e escutei, assim, em conversa, né? Com outras pessoas, também outras mulheres, que elas também tinham vivido isso, né? É comum, após o nascimento e nesse período aí, né? Quase que o auge do puerpério, né? Para algumas, né? Porque para algumas também esse período também pode mudar. Uhum.
de que essa mulher, ela comece ali a acessar alguns lugares, né, dela ali, de coisas mal resolvidas, né, por vezes ali com figuras que foram figuras de autoridade ao longo da história dela, questões ali de mal resolvidas talvez emocionalmente, talvez que ela nem tivesse mais consciência de que aquilo ainda existia nela, né? É comum que ela comece a acessar de novo esses lugares. Sim. A mulher fica mais porosa, né? Durante a gestação, durante o puerpério. Os rebaixamentos, né? Das defesas egóicas, defesas psíquicas. A gente vai perdendo esses muros que a gente foi construindo ao longo da nossa história. Sim. E aí, com a maternidade, como a gente tá mais sensível, mais introspectiva, mais porosa, vivendo mais esse mundo interno, que é o movimento que deveríamos, né, estimular, né? Esse movimento mesmo de introspecção, que é uma tendência da gestante. É claro que a gente tem uma vida prática para cumprir, né? Sim. Mulheres que precisam trabalhar, que não trabalham só porque gostam. Sim. Muitas vezes porque gostam, porque se entendem nesse papel, outras vezes porque precisam mesmo, né? Então, é claro que a gente vai falando dessas alterações, dessas tendências e do quanto é importante se abrir a elas, respeitando também a realidade de cada um, né? Mas sim, a gente fica mais nesse campo do subjetivo, né? Não nessa objetividade, nessa praticidade que a gente já tem ali. A gente vai construindo isso, né? Nesse mundo prático da gente, de resolução de coisas e de resolução de problemas e de organizações, de logística, né? Então, tem um mundo prático aí pra gente dar conta, mas na gestação, no puerpério, a gente fica mais aberta mesmo, mais porosa, e vão voltando, sim, algumas coisas que a gente conseguia colocar antes embaixo do tapete. Sim. E aquele muro que a gente tinha construído antes barrava. Mas como a gente foi perdendo essas defesas, a gente tem uma psicodinâmica já modificada e que a gente ainda não sabe lidar tanto com isso. Sim. As coisas vêm mais de frente, né? A privação de sono, ela pode ter algum impacto nisso também? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Privação de sono já foi utilizada como instrumento de tortura, né? Sim. Daí a gente vê como interfere na nossa irritabilidade, no nosso humor, no nosso bem-estar. E, é claro, nessa vulnerabilidade. Então, em um momento que já é um momento de vulnerabilidade psicológica, se eu não tô ali com minha base, né, bem atendida, alimentação, sono, o que já era vulnerável vai ficar ainda mais, né? Então, por isso que nesse comecinho aí, essa parceria do casal é super importante, né? Pra que não fique só nas costas da mulher aí, a privação de sono, acordar, despertar. Sim, com certeza. É claro que a gente não vai conseguir controlar o soninho do bebê, né? Mas eu não gosto também da gente dizer pra essa mulher, é assim mesmo. Mãe não dorme, nunca mais você vai dormir. Eu ouvi muito. Aproveita enquanto não nasceu pra dormir agora. Porque depois que nascer, como se fosse um camelo que guarda água. E a gente vai achando que é isso mesmo, né, Débora? Então tá, não é pra dormir mesmo, então pronto. Aí eu passo aquela noite em claro, e a outra também, e não falo, opa, gente, alguém me ajuda aqui, tô precisando de uma noite de sono. Sim. Eu tô precisando de algumas horinhas, pelo menos. Eu tô precisando agora de tarde descansar. E a gente não pede ajuda, porque a gente acha que é isso mesmo. E aí tem um looping que pra mim é uma armadilha enorme pra a saúde mental materna também, que é a gente associar maternidade a sacrifício. Então, quanto mais sacrificada essa mãe estiver, mais incrível ela é. É a Mulher Maravilha, a mãe guerreira. E não é, né? Eu gosto de associar a maternidade à doação. Não tem como a gente maternar sem se doar, né? Mas ela extrapola um limite ali da doação, quando a mulher já tá em uma exaustão exacerbada, ela já não consegue raciocinar, né? Porque ela tá em privação de sono, ela não tá descansada, ela não tá se alimentando bem, só doando, não conseguindo se reabastecer de outras formas, vira sacrifício. Só que a gente romantiza o sacrifício. O problema é esse. Então, se eu não tô me sacrificando, eu acho estranho. Poxa, então eu não tô fazendo aquilo que a vizinha, que é mãe também, tá fazendo. Ela passa o dia inteiro com a criança, ela não dorme, ela não tem ajuda, ela não tem babá. E aí vira um fracasso, né? Ter a babá ou ter uma ajuda noturna vira uma espécie de fracasso também. Né? Que também é uma forma de ter rede de apoio. Quem não tem uma rede de apoio familiar pode ter uma rede de apoio paga. Né? Mas a gente vem associando isso. O não sacrifício é um fracasso no maternar. Exato. E aí eu trabalho muito assim pra gente ir pro contrafluxo disso. Comigo mesma, confesso também, viu?
Sim. Enquanto você falava, eu fiquei até aqui me lembrando, assim, porque... E às vezes esse julgamento externo, às vezes não, muitas vezes, ele vem de outras mulheres, né? Que é o que mais assusta, assim, né? Então, algo que, pra mim, assim, pensando na minha vida, né? No dia a dia, que por vezes eu me sinto incomodada o fato de, por exemplo, tô saindo pra trabalhar e meu filho tá descendo pro parquinho com a babá. E aí, por vários momentos, eu fico, poxa, eu que deveria estar com meu filho ali naquele parquinho, né? Ou já teve momentos, assim, de eu chegar do trabalho, que eu cheguei um pouquinho mais cedo, mas eu cheguei porque eu tinha várias outras coisas pra resolver, talvez até a comida dele pra fazer e tudo. E aí, ele tá lá no parquinho porque ele ama, e aí ele tá lá no parquinho e quando eu tô passando, eu vejo, porque tem muitas mães que estão lá, e aí as crianças não têm babá porque as mães, né, que estão em casa. E aí essas mães estão e elas ficam me olhando assim, né? Por exemplo, assim. E aí eu não sei se porque pode ser até que eu esteja projetando nelas Sim, né? verdade. Esse julgamento de. Poxa, vai entrar, o filho tá aqui, tá chegando em casa, por que ela não pode vir ficar um pouquinho com essa criança, né? E aí, Débora, você tá tocando num ponto muito legal também, que é a gente parar de achar que maternar é performar. Sim. Pra quem que a gente tá performando, né? Aham. Quanto mais a Exatamente. gente olhar pra dentro mesmo, pra Sim. mãe que você é, pro que você vem fazendo pro seu filho, pra como sua Sim. família funciona, pro quão trabalhoso às vezes foi pra você conseguir se permitir estar fora ali naquele Com momento do certeza. dia, né? Conseguir conquistar esse retorno a você enquanto mulher também. Só você sabe desse processo, Sim, né? sim. Isso é o maternar que é saudável. E aí, quando a gente entra na performance do que eu tô mostrando pro outro, a gente se desloca do que é mais importante, né? Que é realmente do entendimento da mãe que você é, das demandas do seu filho. E eu não tô nem mais me cobrando no sentido de entender as demandas do meu filho. Tô pensando na demanda do outro, daquela outra mãe que tá me julgando, né? E é zero, às vezes, a demanda do seu pequeno. Ele tá lá feliz, brincando com a babá, com os amiguinhos, né? E você exercendo seu vínculo com ele em outros momentos do dia que ninguém tá vendo e nem precisa ver. Sim, claro. Né? E você não deve essa justificativa a ninguém. Sim. Mas eu acho que a gente tem muito isso hoje, né? Da maternagem enquanto uma performance que a gente faz pro outro. E o Instagram, né? As redes sociais acabam sendo influenciadores, assim, desse lugar, né? Com certeza, com certeza. Agora, assim, chega a ser horrível, né? Assim, esses pensamentos, esses sentimentos, né? Porque se a gente pensar, assim, eu pensei isso nessa questão do parquinho, mas às vezes, e aí entra no que você disse, assim, que às vezes parece que é errado ter ajuda. Parece que é errado pedir ajuda. Parece que é errado você entender que tem algumas outras coisas na sua vida que precisam ser feitas também, né? Tem uma outra mulher, que não só a mulher mãe, Isso. que quer entrar na jogada, que precisa abastecer também esse lugar da mãe, né? Sim. A mulher, a profissional, a amiga, a filha. Esses outros papéis abastecem o papel materno. Né? Que é um papel que já existia, né? Um lugar que já existia. Isso. Essa mulher já existia, só que ela vai começar a existir de uma nova forma, né? Mas ela ainda existe, né? E como é importante assim, porque ali quando eu tava eu falo, né, que eu tava no auge do puerpério, né? Quando eu tava nesse auge, Qual assim, que você considera, Débora, seu auge? Quando esse projeto foi gerado. Quando meu filho tava ali, chegando nos 2 meses até os 4, 5 meses. Pra mim foi... Né, na transição, terminando a esterogestação, a gestação fora do útero. Isso. E entendendo também como é ser mãe sem gestar. Sim. Como os ser primeiros mãe dias também, desfusionada desse bebê, né? Sim, os primeiros dias também. Acho que os 10 primeiros dias também foram... Assim, aí depois começou blues, a parecer, né? que tava dando... dias, baby blues bombando ali. Isso. Aí pareceu que tava dando uma estabilizada e daqui a pouco, de novo, né? Tudo de novo, assim. E acho que também quando eu tava chegando perto de voltar a trabalhar, que eu lembro que eu ficava contando, ai meu Deus, faltam tantos dias, faltam não sei o quê, né? E aí tem essa coisa de... Sim, vai procurar uma babá e aí você vai ficar em casa pra esse período de adaptação com essa babá. E aí a gente pensa, isso não vai funcionar. Isso. Não tem como. Parece que a conta não fecha, porque se depende de mim, né? Se eu não posso ter essa ajuda, como é que eu vou fazer?
Exatamente. Então, as mulheres muitas vezes acham que não vai ter como. Sim. Né? Ou de levar pra escola, né? Pra uma creche, né? De acordo ali com a realidade de cada pessoa, né? Eu falo muito para as mães assim, confie no seu filho. Confia nesse indivíduo que tá também se desenvolvendo. Porque muitas vezes elas vêm pra mim falando, poxa, mas ele não dorme com ninguém. Só dorme comigo. Né? Experimenta. Mas ele nunca teve a oportunidade de dormir com E é compreensível que não tenha tido, foi como vocês precisaram experienciar, né? Mas agora que já tá existindo essa demanda, esse convite da vida, os convites vão se manifestando ao longo da vida, né? Sim. Então acredita em você, né? Em você poder também se permitir sair só desse lugar e acredita nesse filho, nessa criança que tá desenvolvendo novas habilidades, né? Desenvolvendo capacidade de se vincular a outros seres humanos, construir, né, outros afetos. E isso é muito potente também. Isso é preservar também esse filho, né? Sim. E é isso, né? Assim, é essa mulher sendo gerada mesmo, né? Como mãe, assim. De fato, não existe um tipo só de gerar, não existe só uma maternidade. E não existe também uma mãe que ficou pronta, né? Estou pronta. Hoje, não, existem etapas que a gente se sente mais segura e daqui a pouco vem uma outra etapa, né? E aí a gente vai sendo gerada para cada uma dessas etapas, né? Eu falo assim que cada mulher entende quando o seu puerpério terminou. Ela sente. Ela vai, poxa, as coisas estão mais equilibradas, funcionando melhor dentro desse lugar da identidade. Já me reconheço nesse papel, já consigo equilibrar um pouco mais, né? A mulher, a mãe. Sim. Mas os desafios continuam. Não é porque o puerpério terminou que os desafios relacionados ao ser mãe vão terminar. Justamente por isso. Porque maternar é acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Sim. Então, eles estão em crescimento. Sim. E aí, quando eu me adapto a ser mãe ali daquela criança de 6 anos, de repente ela faz 7 e ela já é uma outra criança, já tá entrando na segunda infância. Exato. E aí eu me adapto e novos desafios. São cérebros em constante desenvolvimento ali diante de nós, né? E aí vem a adolescência, né? Também uma grande crise para os nossos filhos. Eles tentando se individuar, se entender enquanto seres aqui no mundo. E a gente também tentando, meu Deus, o que eu faço agora? Sim. Eu aprendi a estar aqui para essa criança o tempo todo, tá disponível, tá isso. E agora ele tá se fechando no quarto. Sim. Então a gente vai aprendendo junto, né? E eu acho que a chave, assim, para um puerpério saudável é essa também. A gente se permitir estar no lugar de aprendiz. Sim. Humildade, né? Eu sou falha mesmo. Eu falho. Eu posso reconhecer e voltar atrás. Sim. E eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Eu preciso me abrir a isso aqui. Porque é um ser humano que está diante de nós, né? Com sua personalidade, suas individualidades também. Suas particularidades. Não é só sobre mim. Não é só sobre mim. Sim. E eu brinco também, viu? Ainda bem que a gente não controla tudo. Né? Que bom. Se a gente controlasse tudo, a gente queria tanto controlar tudo, mas se a gente controlasse tudo, a gente ia falar, gente, não quero mais não. Nossa estrutura psíquica não ia sustentar, esse controle é pesado. É muito pesado. Bruna, eu queria que você deixasse um recadinho para as mães que estão vivendo puerpério nesse momento, né? Ou que já viveram puerpério, que você trouxesse aí uma mensagem para elas, para essa etapa, né? Essa etapa do gerar, né, de estar sendo gerada como mãe, essa etapa do puerpério. Eu acho que o recado que eu poderia dar para vocês, mães que estão vivendo essa fase tão delicada, tão vulnerável e potente ao mesmo tempo, é se abrir a essa ambivalência, não se cobrar, excelência, se permitir ser a mãe possível, ser quem você consegue ser naquele momento, se permitir aprender junto com seu bebê, entender que é uma fase de adaptação dos dois, né? Você está construindo uma nova identidade, tem muito em você nascendo, nascer não é fácil. Então, a autocompaixão também é algo muito importante para a gente poder viver esse processo da melhor maneira possível. Então, não pega muito pesado com si mesma, não entra na culpa. Se a culpa vier, não deixa ela morar em você, que seja apenas uma visitante, né? E aí pensa, reflete sobre o que essa culpa tá falando com você, mas depois coloca ela em seu devido lugar. A culpa não é para ficar na gente. Então, tenta falar para você mesmo o que você diria para uma amiga que você tem muito carinho. A gente tem uma tendência, assim, de ser mais
rígida com nós mesmas, né? Então somos muito autoexigentes. Tenta sair desse lugar, porque quanto mais a gente quer a perfeição, mais a gente acaba fazendo mal para nós mesmas e até mesmo para o nosso bebê, para o nosso filho. Então se permita aprender, errar, falhar, voltar atrás, construir, né? Eu brinco assim que maternidade é tentativa e erro. Então, eu diria isso para vocês. Se permitam viver as tentativas e os erros sem culpas e olhando para o seu bebê, para sua criança, da mesma forma que você pode olhar para você também, né? Dando colo, dando amor, dando acolhimento e com empatia, né? Não pega tão pesado com você. Maravilha. Bruna, eu trouxe um mimosinho aqui para você. Oh, meu Deus. Oh. Que é simbólico, mas tem algo aí também que obrigada, pra te dizer Débora, que que você coisa faz linda. parte agora, né, desse projeto gente. mesmo. Com meu nome, que lindo. Eu achei fantástico, Mãe no Útero. E quando você trouxe esse simbolismo, né? Quando o bebê sai do útero, o útero não fica vazio, a mãe vai preencher esse útero também. Uhum. E eu acho que tem a ver com esse recado, né? Sim. Que eu pensei assim para as mulheres. Vamos nos gestar com o mesmo carinho que a gente gesta um bebê, né? Perfeito. Com o mesmo acolhimento. Esse projeto é muito rico, parabéns. Tô muito honrada de estar participando aqui com você. Eu que fico feliz, viu? Eu quero te agradecer pela disponibilidade, né? Pelo cuidado também desde a gestação, né? Quando eu trouxe para você, assim, você é acolhimento. Porque, né? Quando a gente... desde o primeiro contato ali, né? Nas sessões que nós tivemos com você, né? No contato para te convidar, né? É esse lugar de acolhimento, assim. Eu fico feliz da maternidade ter nos apresentado, né, de o processo de gestação ter trago para mim a possibilidade de conhecer alguém que tem especial. A gestação como algo vivo, né? E eu vejo isso em você. Me emociona de verdade, assim. Que bom. Ouvir isso de você, fico muito feliz. Também. Eu quero te agradecer, Obrigada. viu? Quero te dizer que, então, Bruna faz parte do projeto Mãe no Útero, né? E quero agradecer você também que assistiu até aqui. Estamos aqui duas mães sendo geradas, duas mães no útero sendo geradas. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha surtido algum efeito no coração de vocês, né? E que tenha sido aí mais uma sementinha para que essa mamãe, essa mulher que quer se tornar mãe, esteja sendo gerada como mãe, que você tenha se sentido abraçada, acolhida, porque esse é um lugar para a gente conversar de coisas reais, verdadeiras, né? Para conversar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente é e daquilo que a gente está sendo gerada para ser. Então, eu te agradeço de ter assistido até aqui, te espero no próximo episódio e um beijo. E estamos aqui sendo geradas como mães juntas.